Continuamos a nossa série de exposições na carta escrita aos Hebreus. Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 11. Temos muito o que dizer a respeito deste assunto, mas vocês precisam entender as coisas e muitas vezes difícil de explicar. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de um alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Versículo 13. E quem precisa de leite ainda é uma criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou o que está errado. Assim, vamos em frente, a fim de chegarmos ao ensinamento dos adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Nós não vamos colocar de novo as bases de uma mensagem da necessidade de abandonarmos uma vida inútil e de crer em Deus. Vamos em frente, e se Deus quiser, é isso que faremos. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender novamente? Elas já estavam na luz de Deus e já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte no Espírito Santo de Deus. Já haviam conhecido por experiência a palavra de Deus e visto que ela é boa e tinham experimentado também poderes do mundo que haveria de vir. Mas muitos de vocês abandonaram a fé. O autor de Hebreus fala exatamente sobre isso, sobre o perigo de muitos que conheceram a fé, conheceram a Cristo, conheceram a graça e tiveram a oportunidade de servi-lo, abandonaram esta fé. Hebreus se dirige a essas pessoas que correm o perigo de abandonar a fé e ver a sua fé desaparecer no seu coração e na sua experiência pessoal. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem novamente, diz o autor de Hebreus, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente deles. A advertência é não abandonar a fé. A advertência é crescerem assim que recebem a fé em Cristo Jesus, assim que recebem o Espírito Santo de Deus e começam a buscar alimento cada vez mais sólido e não somente o leitinho básico espiritual. Algumas coisas de fé que já precisariam estar tranquilamente solidificadas na sua mente e no seu coração. E o autor de Hebreus fala de alguma dessas coisas. Primeiro, fala sobre o ensinamento a respeito de batismos, isso é uma coisa básica. Fala sobre a cerimônia de pôr as mãos sobre os cristãos, versículo 2 do capítulo 6, isso é uma coisa básica. Fala sobre a ressurreição dos mortos, isso é uma coisa básica na fé cristã. Fala sobre o julgamento eterno. Nós não podemos mais ficar conversando e balizando ou duvidando sobre esses assuntos têm que estar tranquilamente enraizados no nosso coração, na nossa mente, porque são coisas que a Bíblia explica claramente e nos ajuda a dar uma compreensão madura sobre isso. Não devemos mais nos embaraçar em coisas básicas do Evangelho. Devemos estar preocupadas hoje em aprofundar o nosso relacionamento com Ele, a uma vida de santidade, a uma vida de serviço, a uma vida de consagração, a uma vida de construção de relacionamentos, a uma vida de testemunho numa sociedade perversa e corrupta, a uma vida de boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Deus não é injusto, versículo 10, Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram e nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram ainda e estão dando aos seus irmãos de fé. Permaneçam em Deus, não sejam preguiçosos, diz o autor de Hebreus, versículo 12, sejam profícuos no trabalho do Senhor. Aquele que colocou a mão no arado, não olhe para trás. Louve a Deus, agradeça a Deus por essa honra e por esse privilégio e consagre-se a cada dia no serviço do Senhor. Não abandonem a fé. Vocês não vão passar novamente por uma experiência de arrependimento quando vocês já se arrependeram uma vez definitivamente, crendo no perdão dos seus pecados e agora decidindo por uma conversão, andando na direção de Deus e conhecendo a sua vontade através da sua palavra que nos foi compartilhada e que foi compartilhada na pessoa de Jesus Cristo. Permaneçamos fiéis, servindo a Deus, buscando cada vez mais alimento sólido,
e dando um bom testemunho da fé que abraçamos em Jesus Cristo. Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida, que possamos nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus em maturidade. Deus abençoe a todos os espectadores da TV CMC. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.